Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fominha Podcast, diretamente dos estúdios. Eu sou Marcelo Vitor Bezerra e antes de mais nada eu peço para você deixar o like, compartilhar, inscrição no canal. Inscrição no canal do Fominha Podcast para gerar um engajamento e ativar o sininho, ativar as notificações para receber as novidades do projeto do Fominha Podcast. E para você, anunciante e patrocinador, confira esse recado. Muito bem, estamos de volta aqui com o Fominha Podcast, diretamente dos estúdios. E antes de mais nada, assim, além da inscrição no canal, quero enaltecer agradecimentos especiais, para a loja 773, com @ no Instagram. A loja da Gil, que confecciona aqui as camisas do projeto do Fominha Podcast, camisa personalizada com a logomarca, em 2 endereços na cidade de Manaus, na capital do Amazonas, nos bairros do Educandos e também no Veiralves, na Rua Acre, na Casa Plural, Loja Gil, no @ do 773 no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Pois bem, então vamos começar aqui mais um episódio do Fominha Podcast, a nossa resenha com esse cara aqui, esse convidado especialíssimo. Olha aqui o Instagram dele, hein? Rapaz, é tanta função que eu me perdi aqui. O cara é advogado, aliás, trabalha com direito desportivo em clubes de futebol, é professor universitário, é podcaster. Ele tem seu podcast também com Pod Abessa e ativista político. Nada mais, nada menos que o doutor Eduardo Bessa. Grande Edu, salve, salve, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente no Fominha Podcast. Muito obrigado, Marcelão. Muito obrigado pelo convite. A honra é minha poder participar, contribuir aqui com o teu projeto do Fominha Podcast. Já sou um fã. Ah, que isso, pô. Já uma sou honra. Um fã. Que isso. É muito curioso, né? Quando a gente se conheceu por conta do esporte. Do esporte e por conta do Fominha. Do Fominha também, é verdade. O Marcelo tava com a camisa do Fominha, eu olhei, é dono de podcast, fui me interessando ali. Nem tinha noção que um dia eu também seria host de podcast, mas o meu agradecimento pelo convite e contribuir aí para que a gente faça um bate-papo aqui super tranquilo, muito maneiro, digamos assim, voltado para o esporte e para o que você quiser falar. Pois é, essa história de host de podcast, podcaster, né? Você está com o Pod Abessa, é um projeto, começou recente, como é que funciona? Eu já vi alguns convidados, o nicho é abrangente, né? Em várias áreas, né? Digamos assim que eu estou na contramão do mundo do podcast, porque a febre de podcast ela vem ali 2018, 2019, a pandemia deu boom dos podcasts e hoje você, quanto mais nichado no eixo de Rio e São Paulo, mais fácil talvez de você ter uma visibilidade. Mas aqui em Manaus, essa cultura do podcast ela ainda não é tão valorizada como ela é valorizada no eixo Rio-São Paulo. Então aqui, quanto mais nichado a gente for, mais difícil talvez seja a gente trabalhar uma temática. Então eu senti essa necessidade de fazer um podcast mais aberto, para bater papo, para falar de tudo. Por isso que ele é Pod Abessa. Eu faço uma brincadeira com o meu nome, que é Eduardo Bessa, e aí eu falo de tudo. Eu já levei... Meu primeiro entrevistado foi o de Siquinha, que é o presidente da Rede Calderaro. Falei de comunicação, falei de boi, falei de esporte, que eles transmitem o Peladão a Bordo, que é o maior campeonato de peladas do mundo. Falamos de tudo naquele podcast. De valores, de família, de crescimento. Minha segunda entrevistada foi a Rebeca Garcia, que já tem uma história política no estado, superintendente da Suframa, e hoje tem a vida dela dedicada a tocar a GBR, que é uma fábrica de componentes que eles possuem, e lidar com o empreendedorismo e com o desenvolvimento sustentável. Então é um outro lado da moeda. Levei a Cíntia Blink, que é jornalista. Sim. Levei o Djalma e o Gabriel Geraldo, que são empresários do ramo alimentício. Conheço o Gabriel Geraldo. O Gabriel Geraldo, que é do Ancho Steak e da Bona Cucina. Sim, eu estudei no mesmo colégio que ele, o Marta Falcão. Ontem eu estive com ele. Tu estava no italiano, no restaurante italiano, né? Até quando ele fez o meu podcast, a gente ficou de fazer um sorteio. Eu liberei ontem o sorteio. Olha aí. Nem estava previsto, liberei ontem o sorteio. Tem mais de 100 pessoas que colocaram o nome lá no History para participar.
Levei muita gente legal, o Jesus Alves, que é secretário, levei o Wilker Barreto, que é deputado, levei o Eduardo Gomes, que também é apresentador de podcast e que fala muito sobre o estilo de vida e sobre bem-estar, sobre saúde. É um cara de 68 anos que parece um menino. Então, assim, o leque, quanto aqui para Manaus... O Jesus também, né? Jesus, secretário. Sim. E não é o Cristo, é o secretário. E então, assim, quanto mais a gente abranger a gente tem que nadar um pouco nessa contramão. Com certeza. Mais fácil fica da gente trabalhar, ter esse convidado semanalmente, porque você sabe o quanto é complicado. E aí, voltando no que tu falaste, eu acho que a comunicação ela vem de berço comigo, em algum momento, porque eu tinha um tio que era comunicador, que já é falecido, que era o Alex Neriais, era colunista social. Sim. E eu era um cara comunicador por natureza e eu não tinha noção de que eu tinha essa capacidade comunicativa. Eu, em sala de aula, enquanto criança, ali na escola, eu sempre fui o... Mais quietinho ali? Não, o mais falador, o representante de sala. Mas eu nunca pensei que isso iria desembocar num trabalho de comunicação mesmo popular. Já mostrava ali o perfil de liderança, né? Liderança natural, talvez uma liderança natural, uma inquietude pela justiça ou por representar os outros, mas desde então isso foi caminhando muito naturalmente e sempre gostei muito, tanto é que quando eu vi ao longo do Fominha, o primeiro bate-papo que a gente teve, tem 2 anos isso já, eu acho. Tem 2022, isso, em maio daquele ano. Em maio, né? E desde então eu sempre fui um cara muito interessado, sempre apoiei esse tipo de projeto, porque comunicação é tudo. Quem não se comunica não vive, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Tem um poder imenso a comunicação. Tô olhando aqui o perfil dele no Instagram. Vocês vão me desculpando, gente, que eu tô meio rouco. Não. Essa gripe tá meio pegando todo mundo. Aliás, é professor universitário, né? É formado em Direito, né? Tem advocacia no sangue, né? Tem a OAB também. Mas trabalha no direito, assim, eu vou entrar um pouco no âmbito esportivo, porque tu tá no corpo jurídico do Atlético Rio Negro Clube. Um clube tão tradicional do futebol aqui do estado do Amazonas. Vai começar o Barezão, né? Nesse mês de janeiro. Teve os embrólios aí com o Rio Negro, né? Aliás, tu tem o teu primo tá na presidência, né? Do Rio Negro. É o clube líder da cidade. O Washington Neriais também tá lá na presidência do clube. E eu sou advogado do Rio Negro desde antes dele estar lá, né? Eu tô lá desde a gestão do ex-presidente do Jefferson. Do Jefferson que... E acabou renunciando por motivos pessoais. E o que acontece? O Rio Negro, eu digo que tem algumas particularidades no futebol amazonense que elas são muito interessantes. Falei isso ontem em reunião lá, anteontem em reunião lá. Eu falei, o clube pode não estar na melhor fase. O clube não pode estar nos seus tempos gloriosos. Está aqui com a sede precisando de uma manutenção aqui, uma manutenção acolá. Mas o torcedor rionegrino, ele vai cobrar até o final. É uma torcida, para sua proporção, é uma torcida extremamente apaixonada pelo clube. A torcida rionegrina já teve episódios infelizes e criminosos de botar bomba em carro de presidente. Não é uma história feliz, mas para você ter a dimensão da loucura que é essa torcida. Isso mostra a grandeza do clube. É um clube tradicional e a cobrança é natural. É uma coisa... Tá lá no lema, tá no puxa estatuto. Outra. É o clube líder da cidade, né? Tem toda a questão de ser um clube social também. Não é só um clube de futebol. Eu acho que isso colaborou muito. Aliás, é tanto tempo que eu não vou na sede, eu preciso ir lá fazer uma visita, porque a sede é um clássico da cidade, né? Bem localizada. Segunda-feira, gorda de carnaval, eu vai voltar com tudo. Lembrava muito do carnaval nos bailes. O clube social ajudou muito ao clube desportivo a crescer e vice-versa. Né? Houve uma simbiose perfeita na década de 70 e 80 que fez com que esse clube chegasse ao tamanho que é hoje. Porque não pense que é porque o clube está num modo mais defasado que ele não é ainda um clube muito procurado, muito grande, que tem disputas políticas internas gigantescas. A gente passou por isso, a gente vem passando por isso desde o ano passado, que houve uma tentativa de uma diretoria apócrifa assumir o clube na marra, aí a gente foi para a justiça, reverteu.
Então, assim, é uma situação que só acontece em clube grande. Ninguém vai estar brigando pelo clube estrelinha da esquina. Agora, quando você fala de um Rio Negro Clube, quando você fala de um Nacional, quando você fala de um São Raimundo, de um Fast Clube, é um negócio que desperta paixões, desperta amores, desperta emoções, e tudo isso deixa o ambiente bem turbulento. Todo mundo me pergunta, o sucesso do Amazonas... Eu ia perguntar isso, os clubes novos, né? Os clubes novos, o Manauara, o Amazonas, o Manaus. O Manaus eu nem sei se ainda pode se incluir nisso. Aliás, o Amazonas com aporte, eu li ontem, acho que 70 a 100 milhões para investimento. Eu estou torcendo muito para que o na Série B. Pelo menos se mantenha na Série B, assim. Muito. E fazendo um campeonato sem riscos na Série B. Se subir, é lucro. Não sei se subir vai gerar aquele impacto de ser muito rápido e tropeçar nas próprias pernas, mas eu já torço que seja um campeonato tranquilo do ponto de vista de não correr risco de cair e tudo, para que a gente se acostume a jogar grandes competições. Exatamente. Mas assim, o Rio Negro Clube tem 110 anos de história e são 110 anos de dívidas por gestões passadas que só foram sanguessugas e muitas vezes do patrimônio do clube. Aliás, esse imbróglio recente foi devido à má gestão, teve, enfim... o Jefferson ele teve que pedir a renúncia. Não, ele pediu porque quis, e aí culminou de ter sido durante o mesmo processo que estava acontecendo jurídico. Certo. Só que o que aconteceu? O Jefferson ele tem um filho que tem síndrome de Down, deficiente. Deficiente não, né? Portador de necessidade especial. E aí, no último ano, o Bruno, que é o filho dele, começou a ele começou a requerer uma certa atenção do ponto de vista da saúde. E o Jefferson já não conseguia mais estar o tempo todo ali no clube, muita coisa recaindo em cima do Austin. E aí achou por bem, naquele momento, renunciar para se dedicar de forma exclusiva para o filho. Inclusive, nem sei se posso falar, mas ele pensando em se mudar, ir para a Europa, para que consiga dar uma qualidade melhor para o filho, que ele tem, se eu não me engano, ele tem filhos que moram em Portugal. E quanto, por exemplo, ao Amazonas, ao Manaus, ao Manauara, são clubes que eles vêm agora nascendo, que a coisa mais fácil do mundo é ter uma certidão negativa, ok, com a Receita Federal, não tem dívida, não tem empecilho nenhum. Mas assim, como é que tu vê... Muito, muito fácil do time. Como é que tu vê a questão da rivalidade? Porque são clubes novos e com sucesso, né? E os clubes mais tradicionais, tu citou aí o próprio Rio Negro, o Nacional, que é o maior campeão do estado, né, salvo engano, o próprio São Raimundo, que marcou muito os anos 90, vem decaindo, esportivamente. Esses são novos, ok, não tem tantas dívidas ou quase zerados, mas está tendo sucesso. Tem uma certa rivalidade. Vocês olham pro Amazonas e pro Manauara, para esse clube, pro Manaus, e dá uma pontinha de... Poxa, eu poderia estar lá, o Rio Negro com essa tradição era para estar lá. Sem sombra de dúvidas. Esportivamente. Esportivamente, o Rio Negro Nacional, o São Raimundo, Faixa, se estivessem no mesmo patamar, estariam causando um barulho, um furor muito maior do que causa o Amazonas por uma questão de torcida, de tradição. Não tenha dúvidas sobre isso. É igual você pegar os 4 grandes paulistas e ficarem vendo o Bragantino despontar a nível nacional ou a nível internacional. Todo mundo vai ver um Bragantino aí bem, tudo, mas não vai causar aquele... Talvez não cause aquele clamor social em cima do nome do clube. Você não vai dizer que Bragantino e Corinthians é um clássico. Você vai dizer que Corinthians e Palmeiras é um clássico. Você não vai dizer que Amazonas e Nacional é um clássico. É Rio Nau. Manauara e Rio Negro é um clássico. Não, o clássico é o Rio Nau. Clássico, está no nome. É algo tradicional. Não quer dizer que se Rio Negro, que Nacional, voltando a se organizar, voltando a ser competitiva, a disputar grandes competições, não comecem também a rivalizar
com o Amazonas, com o Manauara, com o Manaus. Hoje não está tendo condição de dizer que há uma rivalidade. Hoje os caras estão em outro patamar. Outro patamar. Os caras estão bem à frente. Não é a mesma coisa no futebol de 4 linhas, lá um jogo ou outro que você ganhe, você acha um gol, mas dizer que há hoje um clássico, não, por enquanto não. Pode até nascer um novo clássico amazonense, Manaus e Amazonas. Um novo clássico amazonense. Mas será que o peso clássico já pesa aí? Porque o clássico é como eu estou te dizendo, tem uma carga histórica, tem uma carga cultural. Esses times ainda estão numa fase de construção da sua história, né? Então, no início, não tem nem 10 anos. Aí eu acho que o Manaus já está chegando 10 aos 10 anos. Então, é muito complicado. Por exemplo, Guarani e Ponte Preta dá morte quase todo jogo, infelizmente. Sim. Então, assim, é uma questão cultural. Lá de Campinas é um clássico e tudo. Coisas que a gente não pode estar falando de times que estão nascendo agora. Infelizmente, a gente não sabe. Torço para que não. Mas, infelizmente, a gente não sabe se o Manauara, por exemplo, vai durar mais 10 anos. Tem tudo para durar e fazer uma excelente campanha, um excelente campeonato, representar o nosso Amazonas. Todo amazonense torce para isso. A gente não sabe. Inclusive, até no jogo de acesso do Amazonas, eu lembro que lotou, né, deu 40 mil pessoas, a arena completamente cheia. Muita gente no Twitter questionando como é que um clube de apenas 4 anos de fundação tem tudo isso de torcida, né? Muita gente questionando, eu vi os comentários assim, principalmente a galera lá do Eixo, né? O famoso Eixo Rio-São Paulo, o pessoal do Sudeste. Mas a torcida não é do Amazonas. A torcida... Seria o quê? Simpatizantes pelo futebol do Estado. Carência. Uma carência. É uma carência. Não quer dizer que essa torcida não vá aderir ao Amazonas. Mas ali ninguém é só Amazonas. Ou se for 1% é. Até porque são 4 anos só de vida, né? Não tem como. Tu não cria laço em 4 anos. Talvez nem com a mulher que tu vai casar. É verdade. Então, assim... Ali é o cara que é Flamengo e tem uma carência aqui no estado, aí ele torce para o Amazonas. É o cara que é Vasco, tem uma carência aqui no estado, vai torcer para o Amazonas, porque é o time do norte. Sim. Sou eu que sou Flamengo, tenho vínculo com o Rio Negro, sou rio-negrino, mas vou torcer para o Amazonas. Se eu precisar colocar uma camisa num jogo de acesso para a Série A do Amazonas, eu vou lá e vou colocar. Mesmo sendo rio-negrino e sendo Flamengo. Com todo respeito Sim. ao Amazonas, mas se for um Rio Negro Amazonas e se for um Flamengo e Amazonas, eu não vou estar torcendo para o Amazonas. Mas tirando essas duas exceções... Em prol do Estado, né? Em prol do futebol e do amazonense. Povo amazonense, do Estado. A gente necessita, a gente é carente disso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tu tá falando do Flamengo e do Amazonas, né? Tem um personagem que foi teu convidado também, que tem uma ligação com esses clubes. Aliás, esteve aqui também no Fominha Podcast, que é o ex-jogador e hoje na comissão permanente do Amazonas, o Ibson, né? Como é que foi o bate-papo com ele? Acho que foi um dos episódios que tu se sentiu mais ali, leve ali, seria um bate-papo boleiro. Como é que é? Porque, assim, teve político, personalidade, teve comunicador. E como é que com o jogador conversa, a resenha? É um tom mais de leve, assim, leveza? Tu fica mais relaxado? Não? O Ibson foi um amigo que eu fiz. Na verdade, eu sou um amigo que ele fez, né? Porque ele veio pra cá. Ele fez muitos amigos aqui e, graças a Deus, eu sou um deles. Que o cara é fantástico. É o velho. E gostou de Manaus, né? Que o cara não quer sair daqui. Não sai mais. Cara de São Gonçalo. Não sai mais. Só se a vida profissional levar, mas até então... Que o pai dele tá aqui e o filho joga no... O Ibicinho joga na base, Amazonas, né? Na base, e joga futebol também aqui, tá? Como ele disse no meu programa, o Ibicinho tá se apaixonando todo dia aqui, então não quer saber de sair de Manaus. Cara, é muito bom você ter alguém do peso do Ibson aqui em Manaus, mesmo que nessa parte de auxílio técnico e auxílio de pessoal, porque a gente sabe que gerir futebol não é só as 4 linhas, não é só tática, não é só técnica, não é só treino, é gestão de pessoas. Tudo na vida é gestão de pessoas, mas o futebol você tem que gerir ao mesmo tempo com quase que confinados ali 25, 30 pessoas. Felipe Luiz deu uma entrevista, eu acho que foi no Podpah, foi no Charla, que ele falou que não conheceu ninguém melhor que o Renato Gaúcho para gerir pessoas. E que o Renato saiu do Flamengo porque quis.
ele tinha o grupo na mão. Então, assim, tão importante quanto um bom treino, quanto uma boa gestão administrativa, quanto um bom elenco, é quem vai gerir isso. Tanto todo mundo viu que o São Paulo, a cagada que o São Paulo fez com o Flamengo. Então, assim, o Ibson, ele tem muito isso. Ele é muito bom de grupo. Muito bom de grupo. Eu acho que isso pode sim fazer a diferença no Amazonas, e principalmente agora, que tá chegando gente com nome. Chegando gente que jogou com ele, né? Eu acho que o Jô jogou com ele no Corinthians. Tem contratação pesada aí. E aí eu acho que fica muito mais fácil, porque o técnico não é um técnico, é o mesmo técnico do acesso. É um cara conhecido na Baleira, mas não é um técnico de peso. Então imagina um cara que não tem um peso virar para um Jô, que jogou a Copa de 2018. 2018, E barrar um Jô. Acho que 14 entendeu? Também, 14 também? Não tenho certeza se 14. Mas assim, são situações que necessita de alguém ali, ó, fazendo aquele serviço de gestão de pessoas. Tem que ter habilidade nas 4 linhas e fora ali, no vestiário, né? Você tem que manter no vestiário. Você tem que manter todo mundo alinhado. Elencos gigantescos não dão certo por conta dessa falta de gestão. Aliás, voltando rapidinho ao Rio Negro ainda, como é que tá a preparação? Porque vai começar o Barezão agora, dia 21, salvo engano, tem jogo do Rio Negro já, né? Com o Nacional? Não, com Manaus, né? Manaus, eu acho que é na 20, colina, estava vendo a tabela. Eu acho que mudou a tabela, é 28, eu não tenho 28. Certeza. Não tenho certeza dessa mudança, mas a gente pode checar. Como é que tá a preparação de elenco? Porque o calendário parece que acaba ali primeiro semestre, né? Clubes como que não... Uma pena, hein? Rio Negro e Nacional, né? Vão acabar aqui, maio eu acho que já está tudo encerrado. Mas assim, o Rio Negro já começou seus trabalhos, está com 14 contratações, salvo engano, de fora. Eu ia ser vice-presidente de futebol do time. Não quis, recuando, estou só no jurídico. Está com 14 contratações de fora, mais pessoas aqui do nosso estado. Está com um elenco aí, apostando muito na juventude, no preparo físico. Os jogadores de fora vêm para ser aquela espinha dorsal, vêm para dar uma casca para esse time. E sendo bem realista para ti, eu participei da entrevista de apresentação da comissão técnica e fui muito realista na apresentação, e você contigo. É um campeonato para não cair. O Rio Negro está passando por um reestruturamento. Uma reestruturação, Pasquale. Né? O Rio Negro está passando por uma reestruturação. Uhum. E não tem como a gente querer enganar, iludir o torcedor dizendo que o time vai brigar porque o time isso, só porque o time é aquilo. Não. É a mesma situação no Amazonas. Importante é se manter com uma certa qualidade, com um trabalho sério, e tudo que chegar após isso vai ser lucro. Entendeu? Não tem como iludir o torcedor. O torcedor já... Primeiro que o torcedor não é mais menino para estar sendo iludido por besteira. E segundo que já está acostumado com isso. Muita gente já passou pelo Rio Negro, pelo Nacional, pelos grandes clubes daqui, iludindo o torcedor. Mas esses 14 atletas já tem data para... Porque muita gente... Já estão em Manaus. Já estão em Manaus. Porque eu estava outro dia ouvindo o programa de rádio. No Rio Negro está muito ainda no online. Eu quero ver a apresentação na vida real ali. Quero ver jogador... Dia 15, 16 está marcada 16 de janeiro. A apresentação do elenco, mas o elenco já está trabalhando. Com o técnico Sidney, né? Sidney Bento. Que subiu com Parintins. Tem uma história já com futebol amazonense. Mas tu falou, voltando lá para a tua época de colégio, que me chamou a atenção da tua liderança natural, porque isso remete um pouco também ao poder de comunicação, que tu se transformou hoje no podcast, é um cara de comunicação, que tem habilidade, né, de falar, o poder da oratória, mas também a questão política, porque a liderança dá um ar de política, né, de comunicação também, poder da oratória. E no teu perfil aqui no Instagram tem ativista político. Eu sou um zero esquerda em política, mas o que é isso? É minha briga para que não exista zero esquerdas em política.
Ah! É uma briga, eu vou ter que fazer um curso aqui com. Briga. Tem que fazer um curso, pode ser um curso online, a princípio. Não, né? vai Rapaz, essa foi. Essa... Vai ficar andando comigo pra cima e pra baixo. Vai ter que ser. Assessoria, rapaz, aqui do. O que é o ativista? É porque chama atenção, ativista político. Eu acho... É o ano, aliás, 2024 é o ano de eleições. É ano de eleição. Vai começar a mentira pra tudo que é lado. Assim, o que Infelizmente. acontece? Tudo passa por política, cara. Tudo passa por a política. Vida. Somos seres políticos enquanto vidas em sociedade. Ah, não gosto de política, beleza. Não gosta? Tu não vai poder, vai poder, porque política é isso. Tu vai poder até reclamar. Só não vai ter muita razão na tua reclamação, porque no momento que tu tinha para participar daquela escolha, tu se absteve, tu anulou, tu não quis saber, tu não te preocupou, tu descartou o teu voto. E política não é só voto. A política, ela passa por construção de ideias. Pô, fica pensando quantas boas pessoas estão aí na política e são a minoria da onde estão. Ou quantas boas pessoas estão querendo entrar para a política e não conseguem entrar porque o sistema não é feito para isso. Somos seres políticos em tudo. Em tudo. Tem política dentro da tua casa. Sim. Entendeu? O vizinho. Tem política dentro do teu condomínio, tem política dentro de um clube de futebol, tem política em todo canto. E como eu me considero ativista político, eu sou um cara incomodado, eu sou um cara inconformado, eu sou um cara que eu quero um lugar melhor. Em 2020 a gente estava no meio da pandemia, eu não tinha o que fazer para ajudar de alguma forma mais prática. Eu vi um absurdo que foi acontecer um aluguel no hospital por 2,6 milhões. Eu fui lá, enquanto advogado, entrei com uma liminar e consegui suspender o pagamento do aluguel. E não falo isso para me gabar. Tá fazendo isso porque quer entrar para a política. O ano de 2020 era ano de eleição. Eu não entrei como candidato a nada, mesmo tendo ido parar no Jornal Nacional, porque eu tinha entrado com uma ação que tinha suspendido o pagamento de um aluguel de um hospital de campanha. Eu não pedi para que o hospital não operasse. Eu pedi para que o governo entrasse como a lei mandava e depois indenizasse se fosse o caso. Mas que pegasse aquele dinheiro do aluguel e fosse comprar EPI para quem estava na linha de frente querendo salvar vidas e se contaminando. Então, tá fazendo isso, aquilo, que quer ser candidato. Meu amigo, eu nem partido político tenho. Pode jogar meu nome no TSE que eu não estou filiado a partido político. Isso quer dizer que lá na frente vai ser, não vai ser? Não. Mas não tem uma leve ideia na tua cabeça de daqui a um futuro próximo? Tem muito convite, eu não vou mentir para ti, não. Mas convite que é de partidos, de amigos políticos? De amigos políticos, de gente que está ao meu redor e fala, mano, tu pode fazer a diferença lá. Bem, não sei, não sou eu que vou julgar isso. Quem vai julgar é quem vota. Mas o que eu quero deixar bem claro é que ser um ativista político não necessariamente te torna num ser que tem que concorrer para uma eleição. Mas basta que tu seja um ser que esteja preocupado com o teu cenário político, com as pessoas que estão tomando conta da tua cidade, com os vereadores, que são 41 vereadores, e eu te falo com a maior tranquilidade do mundo, que pelo menos 30 estão ali para não fazer porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Pode falar. Tá na internet, né? Pode falar palavrão. Pode, isso aí. Tirem as crianças da sala. Entendeu? Dos 24 deputados estaduais, 10 a 15 estão ali sem fazer porra nenhuma também. Então, assim, muita gente reclamando. Eu sou um cara crítico. Uhum. É muita gente reclamando do prefeito. Aliás, em 2024... Porra, mas ninguém vai olhar para o vereador que deveria estar fiscalizando o prefeito e não diz nada? Entendeu? Tu já tem candidatos para votar em 2024? Na situação aqui da cidade de Manaus, prefeitura, uma possível reeleição ou com novos candidatos, a questão do Amon também, que é um jovem, como é que vai ter candidatura ou não? Recuou? Como é que está a situação? Cara, a situação do Amon, uma situação estranha, minimamente estranha. O Amon enfrenta uma barreira muito complexa em volta da idade dele. Ele é um cara muito novo
que 21, né? enfrenta a barreira da sua idade para atestar sua competência enquanto gestor. Não, dia 2 de janeiro de 2001. Acabou de completar 23 anos. 23 anos. 2 de janeiro. Então, o que acontece? Eu acredito, tem um negócio na economia que se chama escassez. A gente viveu isso na nossa estiagem. Tudo aquilo que está escasso gera mais valor. Tudo aquilo que está escasso gera mais valor. Eu tenho uma teoria sobre o amor. Qual é? Amor. Posso estar errado, mas pode ser que eu esteja acertando na loto aqui. Opa! Qual é a minha teoria? Bem, eu sou o amor. Eu sou o segundo disparado nas pesquisas, mas estou meio que estagnado aqui. Tiro o meu nome de cena, que foi mais ou menos o discurso que ele fez no último dia do ano. Tiro o meu nome de cena e o meu voto vai diluir. Minha intenção de voto vai diluir. E ninguém vai chegar perto do prefeito, do Davi. O prefeito vai estar aqui e o segundo colocado vai estar aqui. Eu estaria aqui, mas eu fora da disputa, vai estar esse abismo aqui entre o primeiro e o segundo. E aí o que acontece? Ele tira o nome dele da disputa, o voto dele espalha, escassez. Quem poderá deter o prefeito? Mas essa estratégia, escassez. Essa escassez aí, é pensada por ele próprio? Não sei, é pensada por mim. Eu estou dando a minha teoria disso. Escassez. Estou tendo escassez, estou gerando valor para o meu nome. Pô, o Amon, se estivesse lá, ia estar brigando com o prefeito. As próximas, né? O Amon, se estivesse lá, volta, Amon. Volta, porque só tu, Amon, pode brigar com o prefeito. Fica na boca do povo. E aí, daqui a pouco, posso estar errado, mas daqui a pouco ele vem, se candidata, dando um up no nome dele de valor, porque a população vai ver que durante 2, 3 meses ninguém cresceu. E somente o Amon poderá ir para o segundo turno e competir com o prefeito. Sinceramente, pela forma que isso foi conduzido, achei que ele deu um tiro no pé. Eu achei que para uma pessoa que tem cara de menino, que tem forma física de menino, idade de um menino, não pode se comportar como um menino. Porque da feita que eu tenho 27, 23, 24% de intenções de voto, eu estou falando de pelo menos 600, 700 mil pessoas que votam em mim. Eu não posso estar brincando com a intenção de voto desse pessoal. Então, para você ser gestor de algo, para você... Manaus é uma cidade-estado. Para você ter isso como vontade, como determinação, como foco, você não pode brincar com as pessoas que acreditam em você. Então, acho que ele deu um tiro no pé. Acho que isso é contornável também até a eleição. Ele consegue contornar essa situação. Mas, assim, essa história de que não vai, que vem, que não vem, ele consegue enganar uma certa camada da sociedade. Mas aquele que é minimamente interessado e consegue olhar para a política, esse discurso não fecha. Esse discurso não fecha. Entendeu? Se tu me perguntar, votaria no Amon? No Amon, eu ia perguntar isso. No Amon de 2020, que foi vereador, eu votaria. Mas eu não votaria nesse Amon de 2023. Engraçado, lá ele era mais jovem. Né? E Questão lá de ele tá falando perfeito. de 4 anos atrás, né? Lá ele era mais jovem. Porque 23 anos já é uma idade 2021, ali. na verdade, foi o primeiro ano dele. Com 19. Lá ele era mais jovem, mas, por exemplo... E ele é de Recife, né, cara? Esse Amon de agora não é o mesmo Amon de 2021. Esse Amon de agora, dos 8 deputados federais que a gente tem, é o 7º com menos presenças. Cadê aquele discurso do cara que não faltava, do cara... Então, que essas facetas são complicadas, essas mudanças são complicadas. A gente tem que analisar muito bem. O mesmo Ronaldinho da Copa de 2006 não é o mesmo Ronaldinho da Copa de 2002. Sim. Muita coisa muda. Então, assim, no Amon de 2021, mesmo ele sendo mais novo, eu votaria nesse
de 2023, eu já não sei se eu depositaria minha confiança, não. Eu não sei se eu depositaria meu escritório para ele gerir, quanto mais cidade de Manaus. Tem muito a provar enquanto gestor. Não é fácil ser prefeito de uma cidade, então... E não é qualquer cidade, são 2 milhões, mais de 2... É uma cidade-estado. É a sétima mais rica do país. É a maior capital do norte. Do norte, né? Entendeu? Então... E como é que tu imagina o futuro, daqui a 4 anos para Manaus, numa possível reeleição do prefeito, enfim? Um nome que tu vislumbra que pode ser... Porque o Amon é jovem, talvez eu voltaria lá em 2021, mas como é que tu vislumbra? E não quer dizer que eu não vá votar no Amon, não, tá? Eu tô te falando de uma construção. Hoje, vou falar agora. Mas o que mudaria no Amon que te faria ter o voto? Amadurecimento. Talvez ele não consiga amadurecer em curto prazo. E de janeiro a outubro é possível esse amadurecimento? Acho que é. Isso começa com atitude. Com atitude, mas talvez com pessoas que estão cercando ele também, do partido, da coligações? Eu não vivo o dia a dia dele para dizer aonde seria o problema, e nem sou dono da verdade para falar, olha, o problema é isso. Mas a mudança radical de atitude, ela vai passar uma segurança para todo mundo. Agora, ele com esse vou, não vou, ele abriu espaço para um nome que eu gosto muito, Manaus, que é o do Wilker Barreto. O deputado Wilker Barreto é do mesmo partido dele, a preferência do partido era do Amon, só que quando o Amon diz que não vai mais, o Wilker Barreto fala, ei, agora eu vou. Já que tu não quer, eu quero. Porque o Wilker já tem uma larga experiência enquanto parlamentar, já disputou eleições para a prefeitura daqui, disputou a eleição de 2020, que sucumbiu ao Davi, ele era vice do Amazonino. E é um cara assim, o Wilker é um cara que, não estou fazendo campanha pro Wilker aqui não, gente, mas o Wilker é um cara que eu conheço, é preparado, tem formação acadêmica, é mestre e doutor em economia, tá lá na Lean, na Assembleia Legislativa no 2º mandato, foi presidente da Câmara Municipal de Manaus por 2 mandatos, então não é um aventureiro. E se o Davi chegar a se reeleger, cara, torcer. O Davi também é um cara que ele é preparado. As ratadas que ele dá, eu não entendo de onde vem. Ele dá umas ratadas muito feias, tipo a questão do Fundeb agora, que também o Fundeb é uma outra história, mas assim, ele tem alguns erros que são grosseiros, mas não é despreparo. Ele é um cara preparado. Eu não sei o que é o calor do momento, não dá pra falar, mas se eu tô dentro do avião, meu amigo, eu não vou torcer contra. Entendeu? Quando eu votei no Bolsonaro, quando o Lula ganhou, não sou eu que vou torcer para esse país se afundar. É porque passou a ter isso, torcida de político, né? Eu não sou torcedor, como futebol, né? Tu falou da questão do amadurecimento. Na vida de Eduardo Bessa, hoje é janeiro, tu diz que não tem pretensão política, ainda não passou ainda, talvez, mas para 2024, se tu amadurecer e tiver condições econômicas, financeiras, lançaria uma candidatura para vereador, quem sabe, em 24? Eu não vejo empecilho para isso. Assim, então há possibilidade. Para tudo, né? Há para ter, não descarta. Há para não ter. Não descarta. Não descarta, porque eu sou um ativista político, eu sou um cara que vive política, eu gosto da política. Hoje, eu não fico vislumbrando isso. Tem muita gente que, por conta do meu perfil, do trabalho que eu faço enquanto advogado também de direito do consumidor, eu travo uma briga enorme com a Amazonas Energia, com a Águas de Manaus. É o terror da Amazonas Energia. Terror da Amazonas Energia. Enquanto advogado nesse setor, eu acabo tendo um papel informativo muito grande para a sociedade, porque essa empresa é um lixo. Sim. A Amazonas Energia é um câncer no estado do Amazonas, que só, se você parar numa balança, só piora a vida do cidadão. Mas o meu trabalho voltado para isso não quer dizer que eu não tenha que aparecer, que eu não vou aparecer. Aí o cara que olha, ele olha, ih, vem candidato. Ah, você não quer vir candidato? Ah, seria muito bom se eu fosse candidato. Então, assim, eu não estou fechado para uma candidatura. Só que uma candidatura não basta eu querer, tem uma série de viabilidade. Nem partido eu tenho, como eu estou te falando. Mas seria possível arranjar todas essas viabilidades de forma rápida? Se tu botar na mesa a ideia, eu quero ser. É viável, em curto espaço de tempo, tu conseguir tudo isso? É viável.
É totalmente Inclusive viável. econômico-financeiro ter o... É totalmente viável. Eu já advoguei para deputados, né? Então, assim, tem um timeline. Abril. 6 de abril, para ser mais exato. Falando aí em 3 meses, 4 meses. 3 meses, exato, praticamente. A gente tá Hoje é 5 de janeiro? Então, assim, timeline tá ali em cima. Que a política muda em questão de 24 horas, em questão de 12 horas, 24 horas, manhã, tarde. Né? Chega um convite que tu olha, que tu pode de alguma forma contribuir, tu vai dizer não? Se eu chegar contigo aqui e falar, Marcelo, tu é um cara da comunicação esportiva, tu pode ser a voz do esporte e do jornalismo lá na Câmara Municipal de Manaus, eu vou te ajudar. Se duvidar até tu, que se disse um zero esquerda na política, tu vai ficar pensando se vai ou não vai. Pois é possível tu entrar na política sem perder valores? Tu tem o teu valor, tu tá ali, tu entra no jogo, né? Cara, é um jogo. Eu acredito. É possível tu manter teu valor diante as propostas, as situações que surgem na tua frente, embaixo do teu nariz? Eu acredito. Porque tem que ter jogadas, tem que ser jogo de cintura, habilidoso. Mas isso a gente tem hoje. Na vida. Isso a gente na política mais ainda. Por exemplo... A política mesmo. A política, como tu disse, tem em todo lugar. Aqui, eu estou fazendo política com o Marcelo, no Uber, em qualquer lugar. Mas estou falando no jogo, no campo político. É muito importante a gente ter a serenidade e a calma para dizer que aqui, ó, nesse braço, ninguém pega. Uma coisa é você ter aliança política, outra coisa é você ter conchavo político. Você ter amarras políticas. Mas as alianças mudam conforme Não, mas elas existem. O game ali. Mas a palavra final é do político. A palavra final é do político. Eu vivi uma situação enquanto advogado de político que retrata muito bem isso. Qual foi? Eu advogava para um deputado que era de oposição ao governo Wilson. O partido dele não era um partido de oposição. Pode falar o nome dele, não? É melhor, né? Vai que ele não é... Não sei. Sim. Vai que ele não é mais oposição, então deixa assim. Nossa. Mas o que aconteceu? O partido dele não era um partido de oposição ao Wilson. E ele começou a subir na tribuna e largar o pau no governador. O partido expulsou ele. Então, assim, a última palavra é do candidato. A última palavra do candidato. Eu tenho colegas vereadores que fazem bons trabalhos, cara. Bons trabalhos. Nem todos são uma porcaria, né? Não, dos 41, 30, 35 estão na merda, mas os outros são bons. Posso citar aqui o Lissandro Breval, é um cara que eu acompanho o trabalho, eu gosto. Rodrigo Guedes, Caio André, Capitão Carpê. Caio André, aliás, ligado ao esporte. Muito né, bem também. ligado ao esporte. Iomara Lins, são pessoas que você vê ali que o trabalho acontece independente do lado. Falei pessoas da base, falei pessoas que não são da base do governo. Que trabalham com a sua convicção e que na hora que tem que votar, votam de forma independente. Então, assim, dá para perder valores? Acredito que não precise perder valores. Você, no final das contas, acaba sendo independente. Agora, se você vendeu a sua alma para o diabo, para você estar ali, você tem mais é que se lascar, entendeu? Assim, uma vez na política, por que as pessoas fazem carreira política? É difícil sair da política? É uma forma, desculpa o palavreado, mas é rápida de ganhar dinheiro? Assim, talvez é uma coisa que dá certo no Brasil, trabalhar como político. Desculpa fazer isso. Não, não fujo da chibatada, não. Hoje eu ganho mais como advogado do que se eu fosse... Eu ganho mais hoje como advogado do que qualquer vereador que está lá. Se for botar salário em jogo. Entendeu? Só que o que acontece? Mas como advogado, tu construiu uma rede de clientes ali, o teu nome foi tijolinho por tijolinho ali, né? Sim, mas assim, o que acontece? A política para o cara que não tem nada, ela vai te dar ali no mínimo 15 mil reais por mês de salário. Mais as bonificações, mais gasolina, mais isso, mais um monte de puxa-saco. Os auxílios. Não, puxa-saco mesmo. Aí, mais os penduricados. Aí, o Marcelo está se divertindo. Gasolina. Isso, aquilo, assessor. Assessor para isso, assessor para aquilo, assessor para não sei o quê.
Como é que é o Aspone, né? Tem assessor de porra nenhuma, tem adoidado. E aí o que acontece? Você vira, fica cômodo para você, fica confortável para você estar naquela posição. Sem contar que a política, se ela for levada para o mal, você não faz dinheiro só com seu salário, com seus assessores. Você faz em votações. Não estou dizendo que isso acontece em Manaus, tá, gente? Isso só acontece na Suíça e na Noruega. Mas o cara, ele vende as emendas dele, ele troca as emendas dele, ele destina para aquele cara que ele possa ter um retorno. Ele, para ter um voto favorável ao prefeito, ele pega algum favor em troca. Para ele defender o prefeito, ele troca por cargos. Tem a tal da rachadinha. A Noruega é um péssimo exemplo disso, junto com a Dinamarca. Entendeu? No Brasil a gente não tem como falar muito. Mas a política pro lado ruim tem disso. E a política pro lado bom, a política puxada pro lado bom, ela muda a vida das pessoas, cara. Te digo porque eu vivi isso de perto enquanto advogado. Política bem feita, ela tem um poder muito rápido de ajudar diretamente na vida da pessoa. Ou de uma comunidade, ou de um grupo, ou de uma cidade como um todo. Mas talvez não exista, a não ser que você seja um bilionário, um Jeff Bezos, um Elon Musk, para você conseguir de forma tão rápida levar dignidade, bem-estar social ou mudar de alguma forma para melhor a vida de alguém. Que é o básico para o cidadão, pensando né? no coletivo. Entendeu? Se eu sou político, tenho um projeto aqui assado, se eu sou um chefe do executivo, eu tenho como executar aquilo de uma maneira rápida, eu em pouco tempo, em 6 meses, em 1 ano, eu vou levar qualidade de vida para os moradores lá do Viver Melhor tal. Ponto. Levo uma quadra, levo uma praça, levo segurança, levo escola. Olha aí o tanto de coisa que eu tenho como. Mas para isso eu tenho que querer fazer aquilo, tenho que ter força de vontade política, tem que ter o cara querendo levar aquilo a sério, que senão, meu amigo, esquece. E aí é que entra o tal da grande maioria. Infelizmente, hoje o cara quer a política para ele estar ali com uma certa estabilidade, dando migalha para o povo. Ter o poder, né, nas mãos. Ter o poder nas mãos. O cara mal sabe ler e escrever, mas ele está lá. A gente está chegando já ao final aqui, não é isso, Marcelo? Já, cara. Passou uma hora rapidinho, mas... Acho que está meio ruim, aí vocês estão adiantando. Não, eu quero voltar ao nível aqui do teu flamenguismo. Eu sei que tu é torcedor fanático do Clube de Regatas do Flamengo, Eduardo Bessa. Tá falando de política, são personagens na história do Flamengo. O que tu acha do Marcos Braz? Que ele também estava faltando ali na Assembleia, ali, né? É mole, né? Ele estava online, não, mas ele pode ser online, ele marca a presença online. Teve a confusão dele no shopping. O que tu acha da gestão Marcos Braz? Ele é o responsável... Que ele tem dinheiro nas mãos ali para gastar. Ele é o responsável por tudo que deu de muito errado no Flamengo. Ele é responsável por algumas coisas que deram certo. Pois é, ele não fez nada certo, não é possível. Em 2019 ele participou da montagem do elenco, mas ele foi um fator. Não foi o fator determinante para que tudo desse certo. Nas coisas que deram errado, muitas vezes ele e toda a diretoria do Flamengo foram o fator determinante para que desse errado. Mandar o Dorival Júnior embora... Ali foi um erro. Foi um fator determinante para péssimo planejamento que o Flamengo teve no ano seguinte. Ou seja, se o Flamengo teve um 2023 tão ruim, o fator determinante foi, muito provavelmente, a ida do Dorival para a rua. Que, aliás, pode até assumir a seleção agora. Né? Pode assumir a seleção. O Brasil deve estar torcendo para isso. Né? Ele vai dizer, viu por que eu não fiquei com ele? Então, assim, política. Política tem em todo canto. O futebol é sujo, cara. O presidente do Corinthians renovou com o Mano Menezes por 4 anos nas vésperas da eleição, sabendo que não ia ganhar. Qual o interesse? O do Ilho, né, que saiu? Multa rescisória do cara astronômica. Quem ganha com isso? A gente vai ser tão ingênuo em pensar que só o Mano vai ganhar com essa multa rescisória? Então, assim, Marcos Braz, eu acho que tudo tem um ciclo e o do Marcos chegou
Não sei porque o Landim mantém, alguma coisa deve ter para que o Landim mantenha. É uma aliança dele, né? Um cara que ele confia. Tem gente que é assim, tem gente que é leal e vai com a sua lealdade até o final. Exatamente. Mas a questão aquela do shopping lá, que o torcedor, ele tava com a família, foram importunar ele na loja. Enquanto não houver... Ele mordeu a perna do torcedor. Enquanto não houver agressão física no meu ponto de vista, tudo vale. Então, onde eu sei, a agressão física não partiu do torcedor. A agressão partiu após os insultos que o torcedor fez. Então, Braz tem culpa no cartório aí, nesse episódio. Se a pessoa chegar ali no shopping... Mas imagina, tu tá com a tua família. Um torcedor do Rio Negro chegar, eu tô com a minha família... Vem te xingar na porta da loja. Eu tenho que ter maturidade para saber o carro que eu ocupo e que aquilo ali está acontecendo por conta do meu cargo. Eu tenho que chamar um segurança e mandar que retire. Ele disse que estava com a filha dele, enfim, comprando lá com a filha. O cara sabe que ele sabe o que é o Flamengo. E eu não estou defendendo aqui o torcedor. Estou dizendo do despreparo dele com a situação. Tu é a favor ou contra organizadas? Contra. Essa merda acaba com o futebol brasileiro. Mas nem todo mundo que faz parte da raça, por exemplo, Não, eu tenho amigos... bandido. Desculpa o palavrar, mas... Eu tenho amigos que são presidentes de torcida organizada. Mas a forma com que se conduz aquilo é um lixo. Virou organismo político. Entendeu? Levado para o mal. E aí tem diretorias que sustentam, né? Dá ingresso, fazem churrasco. Aí enfim, é isso, você quebra uma porra toda. Vira um torcedor profissional, acaba sendo profissão, né? Torcedor profissional. Cambada de vagabundo que não tem o que fazer, vai destruir o patrimônio do time quando perde. Escala técnica, o torcedor quer reunião com o técnico. Meu amigo, isso é um clube de futebol, uma associação privada. Você quer ter esse poder de voz? Se candidate para ser conselheiro do time. Primeiro, a grande maioria nem sócio é. A grande maioria desses torcedores nem sócios são. Se são sócios torcedores. Nunca pensaram em ser um sócio proprietário, que é para mexer com aquele organismo do clube. Então fica um pouco complicado. O cara só quer bater. Ser pedra... Cobrar, né? Cobrar ser pedra, todo mundo quer ser, mas vidraça... Uma outra situação também, teve a polêmica recente do Gabigol, na história do Flamengo, o Gabigol, né, com as Libertadores da América e o Zico, né? Teve aquela foto que ele colocou, foi mal interpretado. O que tu acha do personagem Gabriel Barbosa, Gabigol? É um mimado, é um cara que reclama muito, em comparação com o Zico, ele se colocou até um pouco em outro patamar em relação ao Zico. Essa geração é muito chata. Essa geração... Mas chata em que sentido? Do Gabigol. De rede social, esses moleques aí. É uma geração mimizenta demais. Os caras se acham... Não dá pra botar na mesma frase Gabigol e Zico. Ponto. Não dá. Não dá. Ele fez os gols mais importantes dos últimos títulos também. Fez, ajudou muito. Sou fã. Mas você vai comparar com o Zico, que além de ser jogador... era ser humano. O Gabigol já larga muito para trás em comparado com aquele elenco quase todo de 81. O Gabigol não é cria da Gávea. Concordo. Então essa identificação com a torcida, ela já nasceu de forma atrasada. E ela nasceu por conta de quê? Resultado. A identificação da torcida do Flamengo com o Gabigol nasceu por conta do resultado. Que o futebol é... resultado. Mas aí, meu amigo... taças, títulos. Mas aí é que eu te digo. Glórias. Mas aí é o que eu te digo, a gente teve Petkovic, Adriano, Zico, Junho, que em vários momentos não deram resultados e a torcida cobrou, mas nunca deixaram de ser ídolos. Será que se esse time do Flamengo começar a brigar para não cair, o Gabigol vai continuar sendo ídolo? Se o Gabigol vai agora para o Corinthians, ele já ia despencar no patrimônio, na prateleira dos ídolos do Flamengo. Hoje no teu ranking, como é que tá? Ranking pessoal do Eduardo Bessa... Zico, né? O concurso. Zico não se discute. A gente tem Natal todo dia 3 de março. 3 de março é o Natal rubro-negro. Cara, Gabigol pra mim tá no mesmo patamar do Bruno Henrique, por exemplo. Eu não consigo botar ele nem acima do Bruno Henrique. Mas é o Adriano Imperador, por exemplo, o Petkovic... Eu acho que o Ibson, teu amigo. O Ibson é ídolo do Flamengo. É ídolo do Flamengo? Eu falo pro Ibson que o Toró jogou mais do que ele só pra sacanear ele. Mas o Ibson é ídolo do Flamengo. O Ibson jogaria fácil naquele elenco 2019 no lugar do Ilharão. Fácil. Mas assim, eu não tenho como não colocar o Gabigol na segunda prateleira dos ídolos do Flamengo. A primeira é do Zico. E o Gabigol tá junto com muitos outros na segunda prateleira
dos ídolos do Flamengo. Gabigol, Bruno Henrique, Júnior, Leandro, Adílio, Adão, Nunes. O Nunes fez os 3 gols do Mundial. 3 ou 2 gols do Mundial. Era um cara grosso ali tecnicamente, mas sabia fazer gol. Gabiru fez o gol do Inter no Mundial. Em 2006. Anderson Polga ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, nem tudo pode ser só resultado. Mas Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pet, Adriano, Leandro, estão todos no mesmo patamar ali, na segunda categoria. Aí vamos para uma terceira categoria, entra os lendários, Obina, é folclórico, Hernani, o brocador. Léo Moura. São os caras que já estão aqui numa terceira categoria. Então não tem como... O Zico está intocável lá em cima e vai ser por tudo. Pela pessoa que é o Zico, pelo momento de ter sido os primeiros títulos. Tu falou bem, pela pessoa que é o Zico, né? Como ser humano é fantástico, Me diz né? uma polêmica que o Zico se envolveu enquanto ser era humano jogador. dele É difícil. E a maioria daqueles ídolos da década de 80 tinham essa característica. Pessoa. Aí, o Gabigol é marrento, o Gabigol é isso, o Romário era. Também não cabe na mesma frase, Gabigol e Romário. Não cabe. O Romário resolvia... Porque o Neymar é isso, o Neymar é aquilo. O Neymar, tecnicamente, é um dos melhores jogadores que eu já vi. Mas cadê a pessoa? E na hora mesmo da decisão, quantas vezes o Neymar decidiu em prol do Brasil em clube em conteste? Tu queria o Neymar no Flamengo? Assim, gostaria de ver ainda o Neymar em ação? Qual clube que não queria o Neymar no... Neymar no Flamengo hoje ele é 10 a faixa, ele é disparadamente. Ainda renderia assim? Renderia. Não sei na seleção. A gente ficou de 70 a 94 sem ganhar a Copa. E agora está desde 2002. 24 anos. Mesmo período para agora, 26. Vamos chegar em 26 com o mesmo período. Eu acho que agora a gente vai entrar na maior seca sem Copas do Mundo. Eu acho que a gente não ganha 2026. Não ganha, mas vai para a Copa. Com certeza. Se não for, mano, fecha a CBF e acaba com o futebol brasileiro. São 10 times, 9 vão praticamente. A América do Sul é brincadeira se não for. Então... Aliás, o meu último questionamento aqui, infelizmente, né, cara, é tanto assunto que caberia aqui 2h30, 3 horas, tem muita coisa mesmo. Rapaz, engraçado, né? A gente fala isso para todo... Eu tenho meu podcast. Não, porque realmente vai surgindo na hora, cara. Marcelo, a gente fala isso para todo entrevistado. Não, mas 2 horas falaria fácil Edu, aqui. Surge vários questionamentos. Cara, esse mercado de podcast, eu tenho muita curiosidade. É rentável ou não? Vale a pena fazer podcast com essa gama, essa diversidade na internet? Como se destacar? Tem que ser tiro curto. O Marcelo tá ali, acabando o tempo. Calma aí, Marcelo. Calma aí. Cara, é possível uma rentabilidade, sim. É possível você ter Mas eu acho que tudo é projeto. Tudo na vida, você tem que ter projeto. O Podabessa tem toda uma equipe. Podabessa, né? Podabessa. Tem que ter tudo, toda uma equipe, projeto. Né? Se tu não tiver um projeto, detalhe, meta, foco, se tu não tiver isso pra tua vida, acabou-se. Pra tudo. Cara, é verdade. Pra tudo. Então, assim, eu não posso te falar que tal modelo de negócio vai dar certo. Cadê o projeto desse negócio? Bora ver. Bora olhar. Aí depois dessa análise, não. Tem essa saída, tem esse caminho. Fora isso, não dá para falar, mas é rentável, senão não tinha ninguém fazendo, né? É verdade, é verdade. Eu quero, poxa, acabou o tempo aqui, eu quero agradecer demais o doutor Eduardo Bessa. Tá no Instagram aqui, ó. Instagram, doutor Eduardo Bessa. Esse é só um DRzinho só para... É dr.eduardo Bessa, é perfil verificado. É só para conseguir encaixar o nome. E aí, gostou do Fominha Podcast? Perfeito, que ambiente bom. Agradecer ao Marcelão aí, nosso Marcelo Pontes, diretor aí, que tá com essa nossa paciência. Falta só meia hora, Marcelo. Ele tá fazendo sinal aqui. E te agradecer, cara. Obrigado, Edu. Muito obrigado pelo convite. Muito sucesso com Fominha. Não posso dar spoiler? Opa! Tá saindo um projeto legal aqui. Rapaz, olha, que legal. Marcelo, voltado também para o mundo esportivo. Vamos ver se a gente fecha uma parceria legal aí, né, Marcelo? Sim, o Fominha tá de portas abertas aqui. Tudo para dar certo. Fazer aí uns podcasts intercalados do Podabessa com Fominha, ver se puxa um entrevistado. As collabs, né? Umas collabzinhas. Vamos ver que 2024 promete muita coisa aí. Para todos nós. Fominha tá de portas escancaradas aqui para os projetos que estão a vir. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Sucesso, cara. Muito obrigado. Para você também. Muito obrigado pela audiência aí. Um forte abraço a todos. E como é que é no YouTube? Tem que se inscrever? Dá um recado aí. Se inscrever? Se inscrevam. No YouTube tá DR Eduardo Bessa. Não tem um canal do Podabessa ainda porque tá tudo sistematizado numa coisa só. O Podabessa é só um ramo do Eduardo Bessa. Então,
dr.eduardobessa no YouTube, dr.eduardobessa no Instagram, todas as redes sociais, dr.eduardobessa. É isso aí, meus caros. E agradecimentos mais uma vez à loja 773, com @ no Instagram. A loja Gil, que confecciona as camisas do Fominha Podcast com a logomarca, camisas personalizadas. Essa aqui vai para o nosso convidado especial, Loja Gil, em 2 endereços na capital do Amazonas, em Manaus, no Educandos e no Veiralves, na Casa Plural, Rua Acre, Loja Gil. Material de qualidade é lá com camisas personalizadas, Loja Gil. Eu vou acabar indo na Loja Gil fazer as depotes dessa também. E é material bom e é rápido, hein? Confecciona de forma super rápida. Eu já estava tocando nela aqui. Isso aqui, eu vou ter que emagrecer um pouquinho para entrar nessa. Esse aqui vai para o nosso convidado especial, Eduardo Bessa. Obrigado mais uma vez ao Marcelo. E você na audiência tem que se inscrever no canal para gerar engajamento, ativar o sininho para receber as novidades do projeto do Fominha Podcast, deixar o like, compartilhar, enfim, ajudar o projeto do Fominha Podcast nas redes sociais. Nos vemos na próxima. Até lá. Cuidem-se bem. Abraço. Fechou?